Falei pro Joel isso ontem, eu falo assim, que você é um gênio, né? Quando você bolou isso, porque não só isso, como outras ações, mas em relação à arena da plantabilidade, é, primeiro, vamos lá, foco no produtor. Segundo, você imagina o Paulinho falando 5 horas seguidas lá sobre plantabilidade. Não, não ia ter engajamento nenhum. Então, esse negócio de pegar temas correlatos ao plantio, isso foi uma tacada de mestre. Tacada de mestre. Todo mundo que vai no Arena que eu converso, né, Nicolas? O cara fala assim, pô, mas vocês tentaram abranger quase tudo do plantio. Então a gente fala de semente, a gente fala de manutenção de máquina, fala de plantabilidade. O tema central é a plantabilidade, mas esse negócio que envolve, né? Não tem como você falar de plantabilidade se não falar de qualidade de semente. Não tem como você falar de plantabilidade se você não falar de manutenção de máquina, né? De dessecação, de manejo, né? Então, Tudo tudo. que antecede é falar, cara, esse momento aí, vamos olhar o ecossistema como um todo e entender. Falar, ó, plantadeira, vai Uhum. trocar conjunto completo de um ano pro outro 100% da fazenda? Não vai. Não vai. Então, o que você faz? Ó, vou jogar com o que eu tenho na Com as mão. armas que eu tenho. Então, isso não significa que eu preciso andar com a plantadeira tudo arrebentada. Uhum. Então, vamos dar uma garibada nela aqui, vamos dar uma ajustada e vamos fazer a manutenção bem feita. Exato. E dar palco para outras pessoas que fazem um trabalho, às vezes, oculto. Com Porque é o seguinte, certeza. o cara te conhece como plantabilidade, né? Entende você como uma grande autoridade, e isso é fato. Mas é o seguinte, quando você chega lá e fala assim, ó, Antônio, não tem ninguém que entende mais de uma plantadeira do que esse cara aqui. É. Cara, mas assim, nós precisamos falar do Júlio, né? Falei isso Ó, hoje pro Nicolas. precisamos dar o Júlio, cara, ele entende da plantadeira mais do que eu. É. Ele sabe, né? Fala assim, ó, tem o conhecimento Sim. de cada. Disso aqui, disso aqui, disso aqui. E aí você pega lá um evento de Cascavel, o cara vai dar um show de palestra. Pau, a galera ficou louca. E você sabe que a galera fica louca porque a gente filma tudo. E aí o cara tá lá, celular, tudo tirando fotografia do que ele falou. Excelente. Aí vamos lá e, puxa, que nem você falou, precisa colocar. Lembrar que o estabelecimento não adianta plantar sem nada dentro. Vai ter semente, é obrigatório. E aí, como que eu vou ter uma população bem estabelecida, condição adequada, se a gente não falar em qualidade da semente, fator que interfere, que é o tratamento, por exemplo. Né? Que é pegar a melhor semente e dar a ela o melhor tratamento possível. Então eu vou tentar sumarizar isso daí dentro de um único evento. Então esse é o princípio. Né? Falar assim, vou fazer plantabilidade e tecnologia de semente e extrair o que tem melhor de cada um. Né? E obrigar aquela pessoa sempre a ir para um próximo nível. Então quem lembra das primeiras edições, quem estava com a gente, que isso é muito legal, que é o mesmo grupo. Né? Então nós estamos que nem o elenco do Abel Ferreira, sai um ou outro, assim, Só vai encaixando as peças? Só vai encaixando as peças, vai jogando com quem tem. Eu sempre falo assim, ó, pessoal, que nós vamos fazer um combinado. Que a safra seguinte, ela tem que ser melhor do que essa. Tá certo? Então, esse é o combinado que tem que ficar. Então, tem gente que já foi no Arena da Plantabilidade nosso, e eu tenho certeza que o cara quer voltar. Com certeza. Fala, cara, esse é um evento que eu tenho que ir todo ano. E é o seguinte, esse ano eu não vou sozinho. Eu vou levar meu gerente de produção, meu coordenador de plantio, meu operador, e isso dá um diferencial gigantesco. Porque é o seguinte, o treinador lá, que vão colocar o papel aqui, o produtor rural, ele tá do lado de fora, ele não tá... A gente sabe que tem as exceções, o tamanho de área, mas é o seguinte, ele não tá plantando. Ele tá dizendo o que precisa ser feito. Entendeu? Então o que ele precisa fazer? Ele precisa deixar de ser um produtor palestrinha, treinador, para ser um produtor capitão. E jogar junto. Chegar pro cara e falar assim, ó, o professor pegou e falou isso aqui. Ó, você que tá responsável como operador da máquina, nós vamos se atentar a essa situação. E nós vamos resolver hoje esse problema que é mais grave, mas nós vamos chegar naquele ponto que o Paulinho falou. Sabe onde que eu vejo que é o auge, Antônio?
é quando no coffee break, na hora que a gente tá conversando com o produtor, ele fala assim, meu gerente tinha que estar aqui. Nossa. Esse é o auge. Esse é o auge. Cara. Pô, meu gerente tinha que escutar isso aqui. Por que eu não escrevi, né? Por que eu não escrevi? Ele fica pensando, fala, cara, por que eu não fiz? Esse pra mim é o auge. Mas tem mais objetivos legais pra te chamar de gênio, Antônio, de ter criado a Arena. Além de ser coisa voltado para o produtor, além de abranger, né, que nós falamos, abranger várias coisas dentro da plantabilidade, vários temas, para mim o terceiro, sabe o que é? Concentrar tudo, jogo rápido, faca no pescoço e concentrar tudo num dia só. Não é assim, um dia, então deixa 5 horas pro Paulinho, mais 5 horas pro Coimbra, mais 5 horas pro Júlio, vamos fazer um evento de uma semana. Não, é jogo rápido, então o cara ali ele recebe tanta informação, mas tanta informação, e hoje eu vejo, vocês são melhor do que eu para falar disso, né? Para mim, hoje, e é um professor universitário falando, não tem mais palestrinha, não tem mais aulinha. O negócio é objetivo, a gente tem que chegar em 40 minutos, em 50 minutos, passar o recado, entendeu? E acho que isso que a gente ganha também no Arena. E o que é muito legal, né, professor, vendo todas as edições que já aconteceram, que a gente acompanhou, é que por ser o mesmo time, igual você falou, e por ser complementar, as palestras elas vão ficando cada vez mais coesas e uma complementando a outra sem sobressair. Excelente. Isso foi uma das principais mudanças que a gente pode ver do primeiro evento para depois, né? Excelente. Você já sabe onde que a palestra do anterior acaba e onde que a do próximo começa. Então ele sabe o quanto que ele tem que abordar e o quanto que isso vai ser relevante dentro do tema. Ela tem uma história. Uma história. Entendeu? Excelente. O evento tem uma história. Então ele começa falando sobre a importância da plantabilidade, o que dá para você melhorar, né? Como que eu tomo algumas importantes decisões a partir das avaliações? Faz alertas significativos do seguinte, cara, quem falou que você precisa trocar isso aqui? Será que não é questão de você ajustar, medir, né? Então você vai colocando uns insights, vai fazendo provocações, mas de uma maneira muito direta, Perfeito. Simples, clareza. E eu acho que assim, qualquer profissional que esteja acompanhando aqui essa conversa do podcast, existe uma habilidade que ela é pouco explorada, que é a capacidade de síntese, velho. Perfeito. E eu não tenho paciência para conversar com o nego prolixo. Eu Perfeito. falo, vai, direto ao ponto. Fala o que você precisa falar. É. E eu acho que a maioria das pessoas, o comportamento delas hoje em dia, vai mudando, também é relacionado a isso. Eu vou lá para ver o Paulinho e falo, poxa, o que ele vai falar? O principal ponto. Número 1, esse, 2, esse, 3, esse, 4, esse, 5, esse. Cara, não fica contando a historinha de como surgiu o disco de corte, por que foi... Não. E sabe como você tem que pensar para fazer isso, Antônio? É muito simples. Eu sempre, quando eu vou dar aula, vou dar palestra, eu penso isso. Eu falo, cara, se eu tivesse lá, se colocar no lugar do outro, se eu tivesse lá, o que eu queria escutar? Eu queria escutar de como é que surgiu o ferro do disco de corte, tal. Não. Queria escutar qual que é o disco de corte que eu vou usar na cobertura que eu tenho, qual que é a pressão que eu vou dar na mola lá. Então, só... Isso aqui fica de recado, hein? Para quem tá nos vendo e ouvindo aí, fica de recado. Se coloca no lugar do outro, você que é professor, se coloca no lugar do aluno e fala assim, cara, o que será que seria legal eu falar? O que esse cara precisa aprender? Quem tá na palestra fala assim, o que seria legal eu passar para esse cara para ele poder aplicar na propriedade dele lá? Pronto, daí você chega no mínimo necessário que eu falo, que é ser objetivo, é faca nos dentes.